Mateus, no capítulo 23, verso 4. Apenas o verso 4. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos esta noite sobre a obra de Cristo e as faces do legalismo. A obra de Cristo e as faces do legalismo. Mateus capítulo 23, apenas o verso 4. Diz assim o texto: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Novamente, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Pai, muito obrigado. Em concordância com a oração, Deus, do irmão Ítalo, nós tomamos posse, ó Deus, da instrumentalidade do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, compartilhar a Sua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, nos dê a Tua graça. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, amados? Meus irmãos, durante o ministério de Jesus, ministério terreno, o Senhor condenou o legalismo dos fariseus, revelando que eles colocavam, como lemos o texto, fardos pesados sobre os ombros dos homens que nem mesmo eles estavam dispostos a carregar, diz o texto. Esse é um típico comportamento dos legalistas, pois eles condenam as pessoas por não fazerem aquilo que eles também não fazem. Assim é o legalista. Na sequência, Jesus ele vai apontar que com o seu legalismo, o legalismo deles, os fariseus não estavam preocupados com a glória de Deus, mas apenas queriam um reconhecimento humano. Nesse ponto, é fácil perceber que Jesus ele vai demonstrar que o legalismo e a hipocrisia estão intimamente ligados. Mais do que isso, Jesus ainda acusou os legalistas fariseus de fecharem o reino de Deus diante das pessoas com suas tradições humanas, que ao invés de trazerem a liberdade, traziam era a escravidão. A gente pode ver isso quando a gente pegar o capítulo 23, que lemos apenas o verso 4, e na continuidade do texto nós vamos ver aí o capítulo 5, os versículos de 5 a 13. Meus irmãos, o número de vezes que um crente chamou o outro crente de legalista é incalculável. A gente sabe disso. Foram inúmeras vezes que um crente chamou o outro de legalista. O insulto geralmente ocorre quando alguém na igreja acredita que o outro disse ou fez algo que afetasse a sua liberdade cristã, acusando esse irmão de ser fundamentalista. Portanto, o rótulo de legalista, ele tornou-se uma espécie de insulto religioso convencional em igrejas orientadas pela graça e centradas no Evangelho. Por isso nós devemos ser extremamente cuidadosos ao usar essa palavra, ao falar com ou sobre os outros na comunhão da igreja. Diante, meus irmãos, desta realidade, pode ser que um crente simplesmente tenha uma consciência mais fragilizada, ou até mesmo estarmos diante de um crente que tenha a sua consciência um pouco mais flexível do que o outro. O apóstolo Paulo ele vai nos trazer esse alerta quando ele escreve aos Romanos no capítulo 14, verso 1. Lá ele diz: acolhei ao que é débil na fé, e não, porém, para discutir opiniões. O objetivo aqui de Paulo foi induzir os cristãos daquela igreja a receber em sua comunhão aqueles que tinham a dúvida sobre a propriedade de certas coisas, ou que poderiam ter preconceitos e sentimentos especiais como resultado da educação ou de antigos hábitos de crenças passadas. E também ele vai dizer a mesma coisa quando ele escreve na mesma carta, no capítulo 15, no verso 1. Ele vai dizer: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nesse trecho, Charles Spurgeon,
ele vai comentar que quando estamos livres de escrúpulos ou de dúvidas, a qualquer momento, nós estamos imbuídos de sentimentos que nos leva a entender que há coisas que podemos fazer, mas que pelo fato de sermos fortes, não vai nos abalar a nossa fé, e nem causar confusão, ou até mesmo trazer instabilidade à nossa certeza daquilo que temos em Cristo, ou daquilo que somos no reino de Deus. Mas nós precisamos não somente cuidar da nossa vida espiritual, mas também cuidar das dos outros. Paulo tinha essa preocupação. Portanto, nós precisamos estar alertas quanto a essas questões. E por isso, estando alertas, nós podemos evitar que falsas acusações contra crentes, ou um contra o outro, podem ser banidas do nosso meio. Bem, mas para que possamos entender, para que possamos estar imbuídos dessa consciência do que é o legalismo dentro da igreja, nós precisamos conhecer as faces dessa prática tão viva dentro da igreja nos nossos dias. Não somente as igrejas de confissão arminiana, mas principalmente as igrejas de confissão reformada. Nós precisamos identificar esses legalismos e sabemos que nós estamos diante da infalível obra de Cristo. E qual podemos identificar, ou que nos chamou mais atenção? O legalismo doutrinário. Gálatas, no capítulo 5, verso 4, Paulo diz que de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Ele vai declarar isto. Existiam alguns irmãos ali na igreja da Galácia que pensavam que ser circuncidado ajudava a salvação. Mas Paulo diz que no momento que nós adicionamos alguma coisa à obra de Cristo, então nós caímos da graça. Somente a obra de Cristo justifica o ímpio. Ele vai declarar isto nessa mesma carta, no capítulo 2, verso 16. Ele vai dizer: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado, declara o apóstolo. Portanto, a centralidade de Cristo é o fundamento da fé protestante. Martinho Lutero disse que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Portanto, a centralidade de Cristo, ela é o fundamento da fé cristã. E ela não somente é o fundamento, mas de acordo com este reformador, ele também vai ser o centro, ele também vai ser a circunferência, significando que ele é. E o que ele fez em sua morte e ressurreição são o conteúdo da Escritura. Ulrich Zwingli, outro reformador, ele vai dizer também que Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele o corpo está morto. Então, um dos pontos da doutrina reformada, que é o solos Cristo, ou seja, Cristo somente, vai trazer o escopo do que realmente importa para o crente em sua vivência cristã. O legalismo, meus irmãos, por definição, é uma tentativa de acrescentar algo à obra completa de Cristo. É confiar em outra coisa, senão em Cristo e em sua obra completa e permanente diante de Deus. Mas para refutarmos, ou a refutação do legalismo no Novo Testamento, é primeiramente uma resposta às perversões contra a doutrina da justificação somente pela fé. A maioria dos oponentes do Salvador eram aqueles que acreditavam
serem eles justos diante deles mesmos, com base em seu zelo e compromisso com a lei de Deus. Em Mateus, no capítulo 23, versos 16 a 17, o texto diz: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, disse Jesus, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que o santifica? Aqui, nesse trecho, John MacArthur comenta que os escribas e fariseus se orgulhavam em seu conhecimento religioso. A princípio, eles não somente se orgulhavam de seu conhecimento religioso, mas eles também confiavam que eles eram referência, não somente desse conhecimento que vinha através da lei de Moisés, mas também das tradições estabelecidas por eles, quebrando o ensinamento correto da lei. E entre suas muitas perversões da verdade, era o ensinamento do texto que acabamos de ler. Quem jurar pelo santuário, isto é nada, mas quem jurar pelo ouro do templo, ele é obrigado a cumprir com o que jurou. O próprio fato de que eles tinham desenvolvido um padrão tão duplo para o palavrório, ou seja, era somente o discurso, isso vai trazer a realidade das provas de que sua preocupação não era com a verdade, mas sim para a evasão dessa mesma verdade, quando esta não atendia os seus interesses egoístas. O objetivo oculto da primeira parte do padrão que havia sido criado era para justificar a hipocrisia em seus comportamentos e da mentira desenfreada entre eles. E que, além de ser desenfreada, eles usavam este padrão criado por eles para ficarem impunes. Ou seja, uma pessoa poderia mentir sobre tudo o que quisesse, desde que ela tivesse jurado pelo templo e não pelo ouro do santuário. Uma vez que nenhuma sociedade pode sobreviver sem alguma previsão para verificar e garantir coisas ou promessas, inclusive sem contratos. A segunda parte do padrão foi desenvolvida como um expediente necessário, meus irmãos. Pois se uma pessoa quisesse estar absolutamente certa de que alguém estava dizendo a verdade, ele ou eles faziam essa pessoa jurar pelo ouro do altar. A partir do momento que a pessoa não jurou pelo templo, mas ela jurou pelo ouro do altar, ela era obrigada a falar a verdade. Mas se ela jurou pelo santuário, pelo templo, ela podia mentir desenfreadamente. Algo criado para dar vazão aos seus comportamentos reprováveis. Enquanto eles faziam apelos ocasionais à graça, eles se auto-justificavam e distorciam assim o significado bíblico da graça. Então, o apóstolo Paulo vai resumir a natureza do legalismo judaico, quando ele escreveu aos Romanos no capítulo 10, versos de 3 a 4, dizendo: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Por isso, é necessário compreender a relação entre a lei e o evangelho para a nossa justificação. E nesse entendimento, nós estamos diante de algo que é fundamental para aprendermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, a fim de evitarmos o legalismo doutrinário. As Escrituras, meus irmãos, ensinam que somos justificados pelas obras do Salvador e não pelas nossas. O último Adão veio para fazer tudo o que o primeiro não fez. Depois, é interessante nós lermos lá, você na sua casa,
Romanos, no capítulo 5, versos de 12 a 21. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 47 e 49, onde Paulo vai declarar essa realidade. Que realidade é essa? A nossa justificação somente está baseada nas obras do Senhor. Não existe nada que possa complementar a obra que Cristo fez na cruz do Calvário. E nós estamos aí, meus irmãos, diante de muitos pregadores que estão ensinando que Jesus Cristo não completou a sua obra. Inclusive, uma doutrina adventista, chamada juízo investigativo, ensina que Jesus Cristo não completou a sua obra na cruz do Calvário. E ele está lá no santuário celestial, fazendo a investigação de cada um. A esse aqui eu vou salvar. Aquele ali, não sei o quê. A obra de Cristo para a doutrina adventista não foi completa na cruz do Calvário. E Cristo está lá no santuário de Deus, realizando o juízo investigativo. Se Jesus Cristo fosse de fato, de verdade, investigar a nossa vida, ele deveria nos condenar. Essa é a verdade. Mas a palavra de Deus diz que Cristo entregou a sua vida por nós. Paulo fala, ele declara isto aos Romanos no capítulo 5, verso 8. Deus, ele demonstrou o seu amor, tendo Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não existe nada que possa completar a obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. A Bíblia nos ensina que Cristo nasceu sob a lei, para remir os que estavam sob a lei. Gálatas capítulo 4, verso 4 até o 5. Ele veio para ser o nosso representante, a fim de cumprir as exigências legais da aliança de Deus, a saber, prestar a Deus a obediência perfeita, pessoal e contínua em nome de seu povo. Jesus providenciou nele a perfeita justiça para todos aqueles que o Pai lhe havia dado. Assim ele declara lá em João 17. No entanto, o legalismo doutrinário também pode penetrar em nossas mentes pela porta dos fundos da santificação. O apóstolo Paulo deixou claro em Gálatas no capítulo 3, versos de 1 a 4, que os membros da igreja da Galácia se deixaram enganar e acreditaram que a sua posição diante de Deus dependia, em última análise, do que eles alcançaram através da sua carne, na continuação de sua vida cristã. Por isso, é possível para nós começarmos a vida cristã crendo em Cristo e em sua obra salvadora, mas então caímos na armadilha de imaginar que é inteiramente nossa a responsabilidade de terminarmos o que ele começou, o que contraria o ensino bíblico, pois na santificação, não menos do que na justificação, as palavras de Jesus são verdadeiras. Ele vai declarar: sem mim nada podeis fazer, João 15, 5. O legalismo doutrinário na santificação é às vezes alimentado por pregadores apaixonados que enfatizam o ensinamento de Jesus sobre as exigências do discipulado cristão, ao mesmo tempo em que se divorciam deles ou minimizam o ensino apostólico sobre a natureza da obra salvadora de Cristo pelos pecadores. Um teólogo holandês reformado do século XIX, ele vai explicar que a natureza dessa forma sutil de legalismo quando ele escreve dizendo: prevalece ainda uma forma sutil de legalismo que roubaria do Salvador a sua coroa de glória conquistada na cruz do Calvário, e faria dele um segundo Moisés, oferecendo-nos as pedras da lei ao invés do pão da vida do Evangelho. E ele vai afirmar: é legalismo impotente para nos salvar. Em Colossenses, no capítulo 2, versos 20 e 23, o apóstolo Paulo toca em mais uma forma de legalismo doutrinário, que entra pela porta dos fundos da santificação. Ele vai escrever: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseieis isto, não proveis aquilo, não toqueis naquilo outro, segundo os preceitos das doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas com uso se destroem,
Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Aqui, o ascetismo é uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser o caminho para atingir a perfeição e o equilíbrio. Aqueles que abraçam essa forma de legalismo doutrinário proíbem o que Deus não proibiu e ordena o que Ele não ordenou. Portanto, meus irmãos, tudo aquilo que Deus fez para o nosso consumo, a palavra de Deus diz que nós devemos comer dando graças a Deus. É lógico que cabe a nós, enquanto crentes equilibrados, fazermos a seguinte análise: o que eu estou consumindo para a glória de Deus? O que eu estou fazendo está edificando o outro ou está o escandalizando? E além disso, está glorificando a Deus, que é o principal? Fora isso, não existe ninguém que possa proibir de consumirmos A, B ou C como forma de culto a Deus. Não, eu não faço isso porque a minha religião não permite. Tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Ele está dizendo que não há valor nisso, principalmente contra a sensualidade. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Vocês se recusando a comer como forma de culto, dará poder a vocês de permanecerem santos diante de Deus? Ou é simplesmente o cumprimento de uma religiosidade vazia e que não glorifica a Deus? Aqueles que abraçam essa forma de legalismo doutrinário, como já dissemos, proíbem o que Deus não proibiu e ordenam o que Ele não ordenou. Eles impõem a si mesmos e aos outros um padrão de santidade externa, ao qual Deus não estabeleceu em sua palavra. Essa é uma das formas mais predominantes e perniciosas de legalismo na igreja hoje. Muitas vezes vem na forma de proibição contra comer certos alimentos e observação e guarda de dias. Precisamos estar atentos a essa realidade para não nos pormos novamente debaixo desse jugo. Eu não faço isso porque a minha religião me proíbe. Tá, mas aquilo de fato, de verdade, que a sua religião, vamos dizer assim, te proíbe, e que na verdade não é a sua religião que te proíbe, mas é Deus que te ordena, você faz, que é a santidade, o bom testemunho, a vida cristã equilibrada. Porque muitas vezes quando nós olhamos para essas coisas, que tem aí um valor ascético, né? Nós olhamos para essas coisas, praticamos elas, mas aquilo que Deus disse que é para praticar, nós negligenciamos. É isso que nós precisamos estar atentos, para que esse legalismo seja extirpado do meio da igreja. Uma outra forma de legalismo é o legalismo prático. Em Gálatas, no capítulo 3, verso 12, Paulo vai dizer: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. E especificamente nesse trecho, João Calvino comenta que a contradição entre a lei e a fé está na questão da justificação. Você mais facilmente unirá o fogo e a água do que reconciliar essas duas afirmações, que os homens são justificados pela fé e que são justificados e que não são justificados pela lei. A lei não é da fé, isto é, ela tem um método de justificar um homem que está totalmente em desacordo com a fé. A lei, ela não consegue justificar o homem, ela vai apontar o pecado do homem, ela vai denunciar a condição precária do homem. É somente isso que a lei serve. É lógico que a lei também, ela vai declarar a santidade de Deus, declarar a justiça de Deus. Mas a lei não foi dada para salvar. Somente a justificação pela fé em Cristo Jesus pode salvar o homem.
Portanto, existe um outro tipo de legalismo contra o qual devemos estar atentos, o legalismo prático, que pode imperceptivelmente assumir o controle de nossos corações. Por natureza, a aliança das obras, sobre as alianças que nós podemos olhar, uma delas é as alianças das obras. O comentarista da Bíblia de Estudo Genebra vai dizer que na teologia reformada, a expressão aliança das obras se refere ao acordo que Deus fez com Adão antes da humanidade cair em pecado. E não a aliança feita com Moisés no Sinai, conforme outras tradições cristãs costumam empregar essa designação. Na aliança das obras feita com Adão, Deus prometeu abençoá-lo se ele obedecesse ao mandamento divino, como afirma Moisés em Gênesis 1, 28 a 30. Ele vai dizer: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e de todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para o mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em quem há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Portanto, ele tinha que obedecer a Deus. Obedecendo a Deus, o Senhor o abençoaria. Desobedecendo a Deus, o Senhor ia julgá-lo de acordo com a sua desobediência. Essa é a aliança das obras. As obras de Adão constituiu o fator determinante. Daí o termo aliança das obras. Oséias, no capítulo 6, verso 7, o profeta vai dizer: mas eles transgrediram a aliança. À semelhança de Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim, diz o Senhor. O termo aleivosamente aqui em Oséias nos coloca diante de um advérbio de modo. Portanto, nós estamos aqui falando de comportamento. O povo, ele se comportou de maneira caluniosa, fraudulenta, de modo traiçoeiro, com trapaças, com falsidade. Não havia de fato, de verdade, um coração daquele povo em Deus. Quando nós nos voltamos para a época em que Jesus Cristo foi anunciado, nós nos lembramos da realidade dos reis magos, que, diante de Herodes, chegaram para falar com o rei, dizendo assim: olha, nós vimos a estrela no deserto, e essa estrela nos conduziu até aqui, e nós viemos aqui para adorar o rei dos judeus. Aonde ele está? O texto fala que Herodes chamou os estudiosos da lei, e pedindo eles com exatidão, aonde estaria o menino a quem os reis magos vieram ali para adorar. E a Bíblia fala que eles, consultando os registros da lei, encontraram com exatidão aonde e quando aconteceria, provando que os judeus sabiam quem era o Messias prometido por Deus. E aí, fazendo aí um paralelo entre essa denúncia do profeta Oséias, ele está falando a respeito da hipocrisia do povo, da maneira com que o povo planejava o seu comportamento. Nada do que aconteceu com Israel no deserto, ou na terra prometida, já possuído por elas, já estando ali, instalados nela, nada do que aconteceu foi um acidente. Eles tiveram aquele comportamento por causa da sua natureza corrompida. Nada foi surpresa. Isso foi um acidente, Deus. Nós não queríamos fazer. Ao contrário, eles planejaram em fazer. Agiram aleivosamente. É isso que o texto está dizendo. Essa aliança está gravada em nossa consciência. Ainda que os crentes se tornarem, ou venham se tornar novas criaturas em Cristo, eles ainda carregam consigo o velho homem,
prostrado em Adão, possuindo ainda a velha natureza pecaminosa, herança do Éden. Essa é a nossa realidade. O comportamento padrão da velha natureza é o de se colocar novamente sob o pacto das obras. A exemplo do apóstolo Paulo, quando ele alerta os crentes da Galácia, no capítulo 5, versos de 3 a 4, ele diz: de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a lei, disse Paulo. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Estamos sempre, meus irmãos, em perigo de nos tornarmos legalistas práticos, alimentando ou negligenciando esse espírito maligno. É totalmente possível para um homem ou uma mulher ter uma mente cheia da doutrina ortodoxa e, ao mesmo tempo, ter um coração cheio da autojustiça e do orgulho. Podemos estar intelectualmente comprometidos com a doutrina da graça e ter um discurso vazio quanto à liberdade que Cristo nos comprou na cruz do Calvário. Ao mesmo tempo em que negamos isso por meio das nossas palavras e ações. Um espírito legalista é fomentado pelo orgulho espiritual. Quando um crente experimenta crescimento ou força que vem pelo conhecimento espiritual, ele está em perigo de começar a confiar nele mesmo. Mas nós não devemos olhar isso como um impedimento para o crescimento espiritual. E sim, antes, ao contrário. Precisamos entender que tudo aquilo que temos, somos e crescemos no reino de Deus, vem do Senhor. E a Ele deve ser dado glórias. Nada vem de nós. A nós não pertence nada. Não temos nada. Não contribuímos em nada. A Deus tudo pertence e tudo vem dEle. Tudo aquilo que somos, tudo que temos, tudo que executamos. Na semana antes do aniversário, o coração da gente fica ansioso, né? Preocupado, será que o que nós planejamos vai dar certo? Tudo que foi feito aqui, irmãos, os irmãos sabem disso. Se o Senhor não estiver colocando a mão dele, tudo degringola, como diz o termo, né? Tudo dá errado. Mesmo que seja na ausência de simples coisas. Um copo que faltou, um gás que acabou. Quando você fala com a pessoa, vai lá e busca isso para você, tudo isso acontece por causa da graça de Deus. Nada vem de nós, tudo é dele. Não existe nenhuma condição em nós para mantermos essa estrutura de pé. E olha que essa estrutura vai ficar aqui. O importante para Deus é a nossa vida com Ele, a nossa vida na dependência dEle. Nada vem de nós, nada podemos acrescentar naquilo que Deus fez, naquilo que Ele começou a fazer. E Pedro vai dizer que a fidelidade de Deus em começar a fazer é a mesma que dará a Ele, eu nem sei se eu posso usar a condição, porque esse termo não se emprega a Deus. Deus é poderoso para dar continuidade e levar até o final aquilo que Ele começou. A obra é dEle. Se você faltar, se eu faltar, Deus levanta outro lugar para fazer. Foi assim desde o início da história. E não vai mudar porque Ele é o mesmo. Por isso nós precisamos confiar no Senhor. E entender que Ele está no controle de todas as coisas e que nada que nós colocarmos ou acrescentarmos vai melhorar aquilo que Deus já começou a fazer. Quando um crente experimenta crescimento ou força no conhecimento espiritual, como já falamos, ele está em perigo de começar a confiar somente na sua experiência espiritual. Quando isso acontece, os legalistas práticos começam a desprezar os outros e julgar pecaminosamente aqueles que não experimentam o que eles estão experimentando. Jonathan Edwards, ele escrevendo um sermão, o título desse sermão é Trazendo a Arca para Sião uma Segunda Vez, ele vai explicar dizendo que a realidade do orgulho espiritual e do legalismo prático entre aqueles que haviam experimentado o reavivamento durante o grande despertamento. Ele disse: há uma disposição excessiva nos homens enquanto vivem para fazer justiça
ao que são em si mesmos e uma disposição excessiva nos homens para fazer uma justiça de experiências espirituais, bem como outras coisas. Um convertido é capaz de ser exaltado com altos pensamentos de sua própria eminência na graça. Talvez o mais prejudicial de todos seja o modo pelo qual um espírito legalista pode se manifestar no púlpito. O ministro pode pregar a graça de Deus no Evangelho sem experimentar essa graça em sua própria vida. Isso, por sua vez, tende a alimentar um espírito legalista entre certos membros da igreja. Quando o ministro, ele somente prega sobre a graça, mas ele não vive a graça de Deus. E para concluirmos, meus queridos, precisamos de uma cura. A cura para o legalismo, Paulo, ele vai citar essa cura lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. A liberdade de que Paulo fala é isenta das cerimônias da lei, cuja observância foi exigida pelos falsos apóstolos conforme necessário. Mas lembre-se, ao mesmo tempo, que essa liberdade é apenas uma parte daquilo que Cristo adquiriu para nós. Porque outro motivo seria tão pequeno se ele nos tivesse libertado das cerimônias. Este é apenas um fluxo de que deve ser rastreado para uma fonte mais alta. Gálatas, no capítulo 3, verso 12. Cristo foi amaldiçoado para nos redimir da maldição da lei. Portanto, a graça de Deus no Evangelho é a única cura para o legalismo doutrinário e prático. Quando reconhecemos o legalismo doutrinário e prático em nossas vidas, devemos fugir para Cristo e este crucificado. Ao fazê-lo novamente, começaremos a crescer em nosso amor por aquele que morreu para nos curar da nossa propensão a confiar em nós mesmos. Precisamos, meus irmãos, diariamente ser lembrados da graça que cobriu todos os nossos pecados. Diariamente, precisamos nos lembrar disso. A graça de Deus cobriu os meus pecados. Eu não preciso de completar a obra de Deus, pois a obra de Deus em Cristo Jesus foi perfeita. Só então poderemos seguir com alegria a santidade. Só então amaremos a lei de Deus sem tentar guardá-la para nossa justificação diante dele. O grito de um coração liberto do legalismo é este mesmo de Paulo ao escrever aos cristãos da Galácia, no capítulo 2, versos 20 a 21. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. É dele. Tudo vem dele. Nada está no nosso controle. Nada. Nada. Quando nós nos encontramos em desespero, é porque nós queremos estar no controle das coisas. Porque quando as coisas saem do nosso controle, nós estamos vendo que ou nós não organizamos, ou nós não planejamos nada. Mas mesmo que venhamos a planejar e a organizar, se Deus não garantir o acontecimento daquilo que pensamos, ou que talvez podemos nos desafiar diante de Deus, falar, eu quero que isso aconteça, se é que eu posso dizer isso. Se não acontecer, mesmo assim Deus estará no controle de todas as coisas. E nós precisamos confiar nele. Que estejamos imbuídos desta realidade, a fim de libertar outros e orientar a outros acerca dessa perniciosidade chamada legalismo dentro da igreja, que precisa ser mandado embora para fora da igreja. Amém? Que Deus possa nos abençoar e nos fazer crescer nele a cada dia, em Cristo Jesus. Glória a Deus. Possamos guardar essa palavra no coração, entendendo que Deus tem o melhor para nós. Vamos orar?